Você tem algo que me pertence. Eu vou dizer a hora e o lugar. Você vai aparecer e pegar. E como que você vai terminar o jogo? Com nada. Só vou terminar. Na filmografia de Ryan Gosling há muitos papéis marcantes. Mas foi justamente o silencioso motorista de Drive que se tornou aquela imagem que literalmente ultrapassou as telas e se dissolveu na cultura pop, tornando-se um verdadeiro fenômeno cultural. Fala de quem é o meu dinheiro. Eles vão vir atrás deles. Não. Parece que um filme com tantas cenas sangrentas e violentas deveria causar ansiedade ou, no mínimo, desconforto. Mas, em vez disso, o filme tem um efeito surpreendentemente calmante, quase terapêutico. A história em si é simples. Um cara calado, que ganha a vida com acrobacias e bicos criminosos, de repente se vê envolvido em uma grande encrenca ao tentar proteger uma garota por quem ele acabou se apegando. Mas, apesar disso, Drive tem um magnetismo incrível, fazendo com que muitas pessoas assistam a esse filme repetidas vezes. Neste vídeo, vamos tentar entender o que exatamente torna Drive tão fascinante e hipnoticamente tranquilo. Por que tantas pessoas se identificam com esse personagem? Porque todos nós somos um pouco Ryan Gosling. Vamos analisar se o nosso protagonista é saudável do ponto de vista psicológico. E se não for, de qual transtorno ele sofre. Porque esse filme não é uma história romântica? E o que há de errado com a imagem do silencioso motorista? Se lembrarmos da trama do filme, tudo gira em torno do relacionamento entre o motorista e uma garota chamada Irene. Ela acaba sendo sua vizinha. Qual você quer? O quarto, obrigado. Um dia, ele a encontra por acaso perto do supermercado, ajuda com o carro que não pega, e é assim que começa a proximidade silenciosa e contida entre eles. No entanto, tudo muda radicalmente quando o marido dela volta da prisão. Ele diz, você vinha aqui, ajudava muito, dava uma força. Está certo? Muito gentil. Junto com ele, sérios problemas entram na vida de Irene. Querendo ajudar, nosso herói decide participar de um assalto para proteger Irene. Você recebe o dinheiro, a dívida dele está quitada. Ele parou com isso. Mas a situação sai do controle. O assalto acaba sendo uma armadilha, e arriscando a própria vida, o motorista é forçado a lutar sozinho contra a máfia. Eu proponho que a gente se encontre. Só restaram você, eu e sua namorada nesse jogo. À primeira vista, pode parecer que estamos diante de uma clássica história de amor. Mas se você pensou assim, já tirou a primeira conclusão errada sobre esse filme. Porque se você assistir com mais atenção, vai perceber que aqui tem muito pouco de história de amor. Por que eu penso assim? E isso fica claro em várias cenas, e se compararmos com o livro no qual o filme foi baseado, tudo fica ainda mais evidente. Caso você não saiba, o filme Drive é baseado no romance homônimo de James Sallis. Se no filme quase nada sabemos sobre o passado do protagonista... Você acabou de se mudar para Los Angeles? Não, já estou aqui há muito tempo. No livro, são revelados muito mais detalhes, especialmente sobre a infância dele. Descobre-se que a infância do motorista não foi nada tranquila e serena. A mãe dele era uma mulher fria e emocionalmente distante. Nos raros momentos em que ela conversava com o filho, ela o chamava simplesmente de pequeno. Precisa de ajuda com a lição de casa, pequeno? Precisa de roupa nova, pequeno? É por isso que o herói também nunca deu muita importância ao próprio nome, como se fosse algo distante e estranho para ele. É por isso que no filme ele também não tem nome. Eu sou o motorista. O garoto sentia que havia algo errado com ela. Era óbvio, a mãe do herói sofria de um transtorno mental. Com o pai, também não era fácil. Aos poucos, ele perdeu o interesse pelo filho,
e a mãe já lhe era indiferente há ainda mais tempo. Tudo isso acabou levando ao principal evento traumático, que deixou uma marca profunda na psique do garoto. Veja como esse episódio é descrito no livro. Certa noite, durante o jantar, a mãe atacou o pai com uma faca de açougueiro em uma mão e uma faca de pão na outra. Gonstick estava justamente terminando de comer um sanduíche com carne moída, o auge das habilidades culinárias da mãe. Ele sempre se impressionava com a força com que essa mulher submissa e silenciosa desferiu o golpe, como se tivesse acumulado energia a vida inteira para um único ato súbito e furioso. Desde aquele dia, ela já não servia para quase nada. Ele ajudava como podia. Logo a polícia chegou e levou a mãe, descolando-a da poltrona macia com camadas antigas de sujeira. E o menino foi enviado para Tucson, para pais adotivos, o senhor e a senhora Smith, que até o último dia em que ele morou com eles, não conseguiam conter sorrisos surpresos e um pouco confusos. Toda vez que ele entrava em casa ou descia do quartinho no sótão, onde passava o tempo completamente sozinho. Alguns dias antes do seu 16º aniversário, o corredor desceu do sótão onde morava, com uma bolsa esportiva na qual colocou tudo o que tinha. Pegando as chaves do Ford Galaxy, que encontrou na gaveta da cozinha, ele foi para Los Angeles. Foi lá que mais tarde ele conheceu Shannon. Ele veio até mim há uns 5 ou 6 anos. Apareceu do nada, pediu um emprego. Gente boa de esse cara. Então por que estou contando tudo isso e o que isso tem a ver com Irene? Aliás, no livro ela se chama Irina. Porque tenho certeza, o motorista não sentia por ela aquilo que costumam chamar de paixão. Se você lembrar do primeiro encontro deles, que aconteceu no elevador, não parecia que Irene o tivesse tocado de forma especial. Apenas um sorriso educado, nada mais. Preste atenção, quando algum tempo depois ele a encontra no supermercado, o que ele faz primeiro? Ele se vira e vai para o outro lado. É óbvio que ele não está buscando contato algum. Isso claramente não parece estar apaixonado. Mas o mais interessante é o que acontece a seguir. Aren com seu filho Benício. E, passando pela fileira paralela, ele acaba ouvindo sem querer o diálogo deles. Não, você é o macaquinho. Você é o macaquinho. Você é o macaquinho. Vamos lá, me diga o mais importante. Eu te amo. E eu também amo. A mãe diz que ama o filho, e é óbvio que é isso que toca nosso herói. Como sabemos pelo livro, ele foi privado de amor na infância. É justamente essa simples demonstração de carinho que o comove. Mais tarde, ele encontra Irene novamente, já na rua, perto de um carro quebrado, e então decide ajudar. Por isso, tenho certeza de que nosso herói realmente se comoveu, mas não por Irene, e sim pelo menino. Ele vê a si mesmo na criança e começa, inconscientemente, a projetar nele suas próprias experiências de infância. No elevador, ele olha novamente para Benício. Todos os encontros entre Irene e o motorista acontecem com a presença do filho dela. Parece que, se as ações dele fossem motivadas por uma simples paixão masculina, faria sentido tentar encontrar Irene a sós, sem a criança. Mesmo naquela cena em que o motorista convida Irene e Benício para dar uma volta de carro, dá a impressão de que o mais importante para ele é justamente o menino. Quer que eu te mostre uma coisa? Sim. Ele quer dedicar esta noite, antes de tudo, ao Benício. Foi maravilhoso. Ele gostou muito. Porque na própria vida dele, nunca aconteceu nada parecido. O pai dele nunca demonstrou interesse por ele, nunca deu o carinho e a atenção de que toda criança precisa tão desesperadamente. É exatamente por isso que ele trata o Benício com tanto carinho, brinca com ele, coloca ele para dormir, pergunta como ele está. Como você está? Não quer beber alguma coisa? Quando ele vai até o trabalho dela, a primeira coisa que pergunta de novo é: como está o menino? Como está, Benício? Bem. O motorista parece tentar ser para Benício aquela figura que ele mesmo sentiu tanta falta na infância. Esse é ruim? Sim. E como você sabe? Bem, ele é o Akula, não é? Também são interessantes as cenas em que ele encontra o pai do Benício, machucado e ensanguentado. Ele praticamente não presta atenção nele
e vai direto até o garoto. Quando ele interroga a Blanche, também menciona o garoto. Por sua causa, um garotinho ficou sem pai e nós quase morremos. E quanto a Irene, o que ele sente por ela? Primeiro, no livro não há nenhuma menção de intimidade entre o motorista e a Irene. Nada de cenas de cama, nem beijos. Absolutamente nada. O relacionamento deles permanece em uma zona estranha, delicada, mas extremamente contida. No filme, é quase a mesma coisa. O único momento é a cena do beijo no elevador. Aliás, essa cena não existe no livro. E foi adicionada pelo diretor para dar uma animada no filme e trazer pelo menos um pouco de romance. Mas mesmo com essa cena, não é tão simples assim. Se você olhar com mais atenção, vai perceber. O motorista, ao ver a arma, não apenas beija a Irene. Ele primeiro a afasta suavemente do assassino e, de fato, se coloca entre eles. Isso é uma proteção, talvez até um truque, caso o assassino decida atacar no momento mais vulnerável, quando o casal parece estar tomado pela paixão. O motorista estará preparado. E tem mais uma coisa. Reparem como ele olha para Irene logo após o beijo. Não como para uma mulher, não como para um interesse amoroso, mas sim como para algo inalcançável. Seu olhar está cheio de reverência, quase um temor religioso, como se diante dele não estivesse uma pessoa, mas uma divindade. Algo sagrado, espiritual, impossível na vida real comum. Por isso, eu tenho certeza, em Irene, ele vê não uma amada, mas a própria mãe. Ou melhor, uma imagem idealizada da mãe, aquela que ele nunca teve. E é evidente que Shannon também não é apenas um parceiro ou mentor. Para o motorista, ele é uma espécie de figura paterna. Claro, não é uma figura ideal. Ele é um trapaceiro, usa o protagonista para seus próprios esquemas, mas ao mesmo tempo, Shannon é o único que de alguma forma se importa com o motorista. Ele lhe dá trabalho, se preocupa quando ele está em perigo, e o mais importante, ele o reconhece como parte de sua vida. Por isso, não há uma história de amor aqui. Tudo isso é um desejo inconsciente do protagonista por algo que ele nunca teve: lar, segurança, aconchego, família. Todas as suas ações são uma tentativa de recriar isso a partir dos fragmentos da vida de outra pessoa. Irene é como a imagem de uma mãe calorosa e inalcançável. Benício é como um filho de quem ele cuida, como se quisesse corrigir o fato de que, em sua própria infância, ninguém cuidou dele. Shannon, embora não seja perfeito, é como um pai, pelo menos às vezes capaz de dar apoio. Vale a pena mencionar separadamente a parábola do sapo e do escorpião. No próprio filme, o motorista faz referência direta a ela durante uma conversa com o gangster Bernie, falando sobre o destino de Nino. Você conhece a fábula do escorpião e do sapo? Seu amigo Nino não conseguiu atravessar o rio. A própria imagem do escorpião permeia o filme. Um escorpião dourado enfeita a jaqueta do protagonista e aparece repetidamente na tela. Eu entendo que você provavelmente já ouviu essa história pelo menos uma vez. Se assistiu a pelo menos uma análise de Drive, com certeza ouviu. Mas para quem ainda não conhece, vamos relembrar rapidamente o significado da parábola. O escorpião pede para o sapo levá-lo através do rio. Com medo de ser picado, o sapo recusa, mas o escorpião o convence. Se eu te picar, nós dois vamos afundar. O sapo acredita e o carrega nas costas. No meio do rio, o escorpião acaba picando ele mesmo assim. Então o sapo, horrorizado, pergunta: "Por que você fez isso? Agora nós dois vamos morrer." E ele responde: "Eu não podia agir de outro jeito. Eu sou um escorpião." Aqueles que veem em Drive, principalmente uma história romântica, costumam interpretar a fábula literalmente,
dizem que o motorista é o escorpião perigoso, selvagem, capaz de ferir até mesmo quem ama. E Irene é a rã ingênua que confiou no motorista. Mas, como já descobrimos, Drive não é sobre amor. Por isso, muito provavelmente, é exatamente o contrário. Lembre-se do que o motorista faz. Ele transporta criminosos. Ele é exatamente como aquele sapo que carrega escorpiões criminosos nas costas. Eu preciso de um local e um horário de vocês. No ponto combinado, vocês terão 5 minutos e nesses 5 minutos eu sou de vocês. Por isso, o escorpião está desenhado nas costas dele. No final, ele sofre com a picada deles, acaba ferido. Ou seja, ele acaba sendo envolvido no mundo perigoso deles. O filme Drive é, antes de tudo, sobre o próprio protagonista. Já mencionei que o personagem ficou tão marcante que literalmente ultrapassou a tela e virou um meme. Eu sou literalmente Ryan Gosling. Uma frase que você provavelmente já viu pelo menos uma vez. Mas nem todo mundo sabe de onde tudo isso veio. Antes de tudo, vale ressaltar que muitas pessoas realmente sentem quase uma conexão pessoal com esse personagem. Por que isso acontece? Vamos falar sobre isso um pouco mais tarde. Mas por enquanto, vamos entender de onde tudo isso começou. E tudo começou não com Drive, mas com o meme Isso Sou Literalmente Eu. O exemplo mais antigo conhecido data de 31 de agosto de 2018, quando um dos usuários do Facebook postou uma colagem. Um adolescente está sentado em frente ao notebook e olha com reverência para 5 imagens icônicas, onde homens fumam em silêncio. Al Pacino em Scarface, Cary Grant, David Bowie, Keanu Reeves em Constantine, Humphrey Bogart em Casablanca. Todos eles são solitários, carismáticos e reservados. Em primeiro lugar, isso era irônico, pois o adolescente claramente nunca foi nem Keanu Reeves, nem Al Pacino. Essa postagem, em alguns anos, recebeu quase 3.000 compartilhamentos, tornando-se uma espécie de ponto de partida. E já em 1º de setembro de 2018, outro usuário do Tumblr, com o apelido de Avocarlo, postou mais uma versão daquela mesma imagem com o adolescente no notebook. Só que dessa vez, ele se identificava com personagens muito mais sombrios e fechados. Travis Bickle, de Taxi Driver, Tyler Durden, de Clube da Luta, Alex, de Laranja Mecânica, e alguns personagens de Ryan Gosling. K, de Blade Runner 2049, Luke Glanton, de O Lugar Onde Tudo Termina, e aquele mesmo motorista de Drive. A partir desse momento, o meme Isso Sou Literalmente Eu começou a se transformar no meme Eu Sou Literalmente o Ryan Gosling. Porque foi justamente ao Gosling que essa imagem ficou especialmente associada. Ele se tornou o símbolo de um novo tipo de personagem, frio, silencioso, traumatizado, mas ao mesmo tempo quase misticamente atraente. Ryan Gosling virou um meme. E embora tudo tenha começado como ironia, a imagem do motorista realmente provoca uma sensação estranha, quase indescritível, de parentesco e atração interna. Vamos tentar entender o porquê. Então, por que tantas pessoas se identificam com esse personagem? Bem, em primeiro lugar, ele é literalmente a imagem perfeita de um homem. Calmo, de poucas palavras, sabe lidar com tecnologia, confiante, trata bem as crianças, educado, está sempre disposto a ajudar, pronto para proteger, não entra em pânico, não se exibe, não reclama. Em resumo, não é só um homem, é um exemplo. Esse é um gênio. Isso foi maravilhoso. Em segundo lugar, ele quase sempre fica em silêncio, então não sabemos o que se passa na cabeça dele. Isso significa que podemos imaginar qualquer coisa sobre ele. Se quiser, ele está triste. Se quiser, ele está planejando vingança. Talvez só esteja digerindo as emoções de ontem.
qualquer coisa mesmo. Ele é uma imagem na qual é conveniente projetar seus próprios sentimentos. Isso dá ao espectador a ilusão de proximidade e parentesco. Mas isso ainda não é tudo. Lembre-se daqueles personagens nos memes Isso Sou Literalmente Eu. O motorista, K. Travis Bickle, Tyler Durden, o que eles têm em comum? Todos se opõem à sociedade e não reconhecem a hierarquia existente. O seu trabalho não é você. Assim como o seu dinheiro no banco, o seu carro, a sua carteira e as suas roupas também não são. Só quando perdemos tudo completamente é que encontramos a liberdade. E aqui vale lembrar do termo da moda Sigma. Com certeza você já ouviu falar, mas se por acaso não, vou explicar rapidamente. É como um lobo solitário fora da hierarquia. O próprio termo surgiu de uma teoria científica sobre como funciona uma alcateia de lobos. Na década de 1970, o pesquisador David Mitch publicou o livro O Lobo, Ecologia e Comportamento de uma Espécie em Extinção, onde introduziu a ideia do lobo alfa, o macho principal na hierarquia. O livro se tornou um best-seller, e o conceito rapidamente migrou para a cultura pop e para treinamentos empresariais sobre liderança. A ironia é que mais tarde o próprio Mitch admitiu que suas conclusões estavam erradas, que hierarquias com alfas e betas eram um mito, mas isso já não impedia mais ninguém. O conceito se espalhou pela internet, ganhou novos arquétipos e, em algum momento, surgiu o tal Sigma, o herói fora do sistema. Nem alfa, nem beta, nem ômega. Ele não tenta provar nada para ninguém, não quer ser líder, mas tem as mesmas qualidades do alfa. Força, determinação, autossuficiência. Esse é o nosso motorista, o Sigma absoluto. Por que personagens assim são tão atraentes? Porque eles representam liberdade, independência. Mostram que você pode ser você mesmo, mesmo em um mundo que exige que você esteja sempre fingindo. E cada um de nós, pelo menos às vezes, sente essa pressão. Seja bem-sucedido, seja alegre, seja comunicativo. E Sigma rejeita essas regras. Existe também outra razão, mais prosaica, pela qual muitos se identificam com esses personagens. Se você não está no topo da hierarquia, é mais fácil rejeitar todo o sistema do que aceitar a ideia de que você não é ninguém dentro dele. E então você diz para si mesmo, é só porque eu sou Sigma. E Gosling é a personificação perfeita dessa imagem. Por isso todos nós somos um pouco Ryan Goslings. Como dizem, só nos tornando Ryan Gosling podemos alcançar a liberdade. Tyler Durden. Já mencionei Tyler Durden de Clube da Luta, Travis Bickle de Taxi Driver, Patrick Bateman de Psicopata Americano e outros personagens com os quais algumas pessoas se identificam. Todos eles têm em comum não só a solidão ou a masculinidade, mas também algo muito menos glamuroso, transtornos mentais. Quase todos eles, para falar a verdade, são clinicamente doentes. Transtorno dissociativo de identidade, sociopatia, paranoia, alucinações. E quanto ao nosso motorista? Podemos considerá-lo mentalmente saudável? Na verdade, é bem provável que ele também esteja fora da norma psicológica. A primeira coisa que pode vir à mente, provavelmente, é psicopatia ou sociopatia. Ou, usando um termo médico mais preciso, transtorno de personalidade antissocial. Mas, na verdade, o rótulo de psicopata ou sociopata é colocado em qualquer um que demonstre poucas emoções e crueldade. Mas o nosso personagem definitivamente não é um psicopata. Ele é emocional demais. O que você contou para ele sobre Irene? Calma. Você contou para ele sobre Irene? Calma, garoto, calma. E com que você vai terminar o jogo? Ele definitivamente tem compaixão. Nenhum psicopata arriscaria a vida por uma vizinha qualquer e o marido dela. Pelo nosso futuro. A base da psicopatia é a frieza emocional, superficialidade dos sentimentos, tendência à manipulação. Não há calor, não há empatia, só cálculo frio. Nosso herói é profundamente emocional.
Ele sente raiva, se preocupa, sente compaixão, cuida de Irene e do filho dela. Sua crueldade também é seletiva e se manifesta mais como proteção dos inocentes. Por sua causa, um garotinho ficou sem pai e nós quase morremos. E eles iam machucar você e Benício. Tudo isso claramente não é um transtorno de personalidade antissocial, mas também não dá para chamar de normal. Querendo ou não, os criadores, o motorista se encaixa perfeitamente na descrição de outro estado psicológico. Transtorno de personalidade esquizoide, não confundir com esquizofrenia. Para diagnosticar o transtorno de personalidade esquizoide, é suficiente uma correspondência consistente com pelo menos 4 dos 7 critérios diagnósticos. No caso do motorista, ele claramente se encaixa na maioria deles. Primeiro, não sente prazer em relações próximas, incluindo familiares. Ele não tem família nem amigos, apenas Shannon, com quem sua ligação é mais profissional. Eu não tenho parceiros. Segundo, quase sempre prefere atividades solitárias. O motorista passa a maior parte do tempo sozinho. Trabalha como dublê, mecânico de automóveis e à noite transporta assaltantes. Tudo isso são profissões isoladas e fechadas, onde o contato com as pessoas é mínimo. Terceiro, tem pouco interesse em relações sexuais. Como já descobrimos, ele não teve intimidade física com Irene. O desejo de se aproximar é expresso mais emocionalmente do que fisicamente. Quarto, sente prazer apenas com um pequeno número de atividades ou não sente prazer algum. Não vemos que ele demonstre alegria evidente nem pelo trabalho, nem pelo mundo ao seu redor. Eu trabalho como dublê no cinema. Ah, corridas e tudo mais? Sim. Todas as ações dele são mais mecânicas e funcionais. Quinto, não tem amigos próximos, exceto os parentes mais próximos. Nosso herói nem mesmo se comunica com os parentes, ao que parece. O mundo dele é quase totalmente fechado. Sexto, é indiferente a elogios e críticas. Nosso personagem não se importa com o que pensam dele. Ele não busca reconhecimento, não reage a avaliações, não tenta agradar ninguém. Sétimo, frieza emocional, distanciamento e expressão limitada de emoções. Você parece um zumbi, garoto. Nosso herói fala pouco e de forma contida, demonstra emoções de maneira extremamente reservada e principalmente através de ações, não de palavras. Assustador. Quer um pouco de água? Pode ser. Dessa forma, o motorista corresponde a praticamente todos os critérios do transtorno de personalidade esquizoide, e eu lembro que basta apenas 4 dos 7. Mas isso ainda não é tudo. A psiquiatria moderna não dá uma resposta exata para a origem do transtorno esquizoide. Mas existem alguns fatos que são considerados fundamentais. E, o que é interessante, todos eles de alguma forma aparecem na história do motorista. Em primeiro lugar, a hereditariedade. De acordo com uma série de estudos, pessoas esquizoides têm mais casos de esquizofrenia ou outros transtornos graves na família do que o restante da população. Como se sabe pelo livro, a mãe do protagonista sofria de um transtorno mental. Outra razão é a falta de emoções na infância. Muitas pessoas com esse transtorno não tiveram contato normal com os pais durante a infância. A mãe é fria, distante, incapaz de expressar amor. O pai muitas vezes está ausente ou representa uma ameaça. Isso também corresponde à descrição no livro. E, por fim, o trauma. Frequentemente, pessoas com personalidade esquizoide sofreram abuso físico ou emocional na infância. E o nosso motorista teve pelo menos um episódio marcante desse tipo descrito. Para se proteger, a mente ativa um tipo de modo de desligamento de sentimentos. A pessoa, como se desligasse a tomada das emoções, se fecha em si mesma em um mundo de fantasias e abstrações seguras. Por isso, mesmo que os autores do filme não tivessem o objetivo de mostrar exatamente esse diagnóstico, nosso personagem acabou sendo um esquizoide clássico. Mas mesmo assim, gostamos desse personagem. Queremos ser parecidos com ele. Talvez o que nos atraia seja a solidão dele? Vamos tentar entender. É normal viver assim, de forma isolada, em silêncio, sozinho consigo mesmo? Nosso motorista é um solitário, vive sozinho, fala pouco e só o necessário. E no filme, isso parece algo atraente, quase romântico. Mas, sejamos honestos, isso é realmente normal?
Se olharmos para isso do ponto de vista evolutivo, não é normal. O ser humano é um ser social. Isso não é apenas uma frase bonita. Nós sobrevivemos como espécie justamente porque permanecemos juntos. Nosso cérebro evoluiu para entender os outros, sentir suas emoções, criar conexões e encontrar nosso lugar no grupo. Sozinho na floresta, você é comida para o tigre. Em dois, já há uma chance. Uma tribo é força, proteção e sobrevivência. Nossos corpos e nossa psique ainda são moldados para viver em grupo. Até mesmo os hormônios básicos, ocitocina, serotonina, dopamina, funcionam como recompensas pelo comportamento social, amizade, apego e reconhecimento. Quando somos aceitos, sentimos uma onda de felicidade. Quando somos isolados, sofremos. Ou seja, historicamente, a solidão é literalmente uma ameaça à vida. Por isso, sim, do ponto de vista biológico, o motorista não é o normal. Mas por que então isso nos atrai? De acordo com todas as pesquisas mais recentes, há cada vez mais lares compostos por apenas uma pessoa no mundo. Em 1985, havia 23% desses lares no mundo, e em 2018 já eram 28%, chegando a 35% nos países desenvolvidos. E isso significa que, hoje em dia, quase 1 em cada 3 pessoas vive sozinha, e essa tendência só aumenta. A questão é que hoje, na era das entregas, da limpeza profissional e do trabalho remoto, o antigo medo da solidão perdeu seu sentido biológico. Você não depende mais do próximo para comer, se aquecer ou sobreviver. Não é preciso colher frutas, procurar abrigo ou pedir ajuda, tudo pode ser comprado. Se você mora em uma cidade suficientemente desenvolvida, tem um cartão bancário e internet estável, nem precisa sair de casa. O solitário moderno não é um exilado como antigamente. E às vezes é até um morador privilegiado de uma caverna de concreto com alta renda. Ele come em restaurantes, vive em silêncio e gasta seu tempo livre não em caçadas coletivas, mas em carreira, criatividade ou desenvolvimento pessoal. Tudo o que antes era garantido pelos laços sociais agora pode ser substituído por serviços e tecnologias. E se antes a solidão era uma sentença, agora é apenas uma escolha pessoal. Sem dúvida, o papel de motorista é um dos mais marcantes na carreira de Ryan Gosling, talvez até o melhor. Foi justamente a partir desse papel que começou a se formar aquela imagem do solitário silencioso, mais carismático, que depois apareceria tanto em O Lugar Onde Tudo Termina, quanto em Blade Runner 2049. Se você achou interessante explorar essa imagem comigo e quer ver vídeos semelhantes sobre outros filmes com Gosling, está tudo em suas mãos. Você pode demonstrar seu apoio de maneiras já conhecidas, ou melhor ainda, apoiar o canal simplesmente acessando a página principal e assistindo a qualquer outro vídeo, mesmo que seja só de fundo. Assim, você vai ajudar os algoritmos do YouTube a prestarem atenção no vídeo, e em resposta ao seu interesse, eu vou preparar uma continuação.